Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o terceiro ano do Colégio Emaús. Turma, nas aulas anteriores nós estudamos sobre a cidade, sobre a estrutura da cidade. Estudamos também sobre as divisões da cidade. Nesta aula nós vamos estudar sobre os transportes na cidade. O que são os meios de transporte? Qual a importância deles na cidade? Quais as características desses meios de transporte? Quais os tipos de transporte existentes? Como esses transportes podem ser integrados? Esses transportes na cidade que vão dar aquela mobilidade urbana para a gente, né? Mas o que é a mobilidade urbana? Como que o governo, né? Como que o prefeito trabalha para organizar esse transporte urbano? Vamos entender tudo isso nessa aula. Os transportes na cidade. Existem diversos meios de transportes. Existem os transportes terrestres, os transportes fluviais e os transportes aéreos. Os meios de transporte, eles reúnem meios destinados ao transporte de pessoas ou de cargas. O transporte, pessoal, ele é um conceito associado ao movimento, né, de mercadorias, de pessoas, que é realizado de um local a outro. Os meios de transporte, então, eles vão representar as maneiras de se deslocar, utilizando bicicleta, trem, ônibus, barco ou outros meios de transporte. Os meios de transporte, eles são responsáveis pelo deslocamento de pessoas, animais, matérias-primas e mercadorias, sendo de fundamental importância para a infraestrutura e a economia de um determinado local. Por que a economia, gente? Uma fábrica, uma indústria, ela precisa de um meio de transporte para receber matéria-prima, para transformar essa matéria-prima em um produto. Ela precisa de um meio de transporte para enviar esse produto para o comércio. Como que a gente chega nos locais? Através dos meios de transporte, não é verdade? Como que você, que mora longe da escola, sai da sua casa e vai para a escola? Se for longe, não tem como ir a pé, você utiliza um meio de transporte. Então, no dia a dia da gente, nas atividades diárias, né, a gente precisa dos meios de transporte, principalmente nas grandes cidades, onde a gente precisa se deslocar o tempo inteiro, onde a gente precisa se deslocar para ir ao trabalho. E aquelas pessoas que trabalham longe, né, que o trabalho é distante de casa, elas também precisam dos meios de transporte. Então, nós vamos ver como que esses meios de transporte, eles podem ser integrados. O transporte terrestre, ele é realizado em meio terrestre. Este é um tipo de meio de transporte. Existe o transporte aéreo, existe o transporte aquaviário. O transporte terrestre, gente, é onde ocorre o deslocamento de pessoas ou cargas por terra, através dos meios ferroviário, que são as ferrovias, rodoviários, que são as rodovias, e metroviário. Ferroviário, vamos utilizar os trens. Rodoviário, ônibus, carros. Metroviário, os metrôs. O transporte aéreo é o movimento de cargas e pessoas realizadas pelo ar. É um dos mais rápidos do mundo. Exemplos: avião, helicóptero. Tem balões também, tá? No transporte aéreo. Dirigíveis, planador. O aquaviário. Tipo de transporte que é realizado por meio de lagos, rios, mares e oceanos. É classificado como marítimo ou hidroviário, hidro de água, que utiliza a água como meio de transporte, tá? Transportes como ônibus, carros, motocicletas, animais e caminhões se deslocam em ruas, estradas e rodovias. Outro tipo de transporte terrestre é o ferroviário. Ele é realizado em trens que se movimentam sobre trilhos. Nessas imagens aqui, nós temos exemplos desses transportes terrestres. Esses transportes por animais são chamados de tração animal, tá, gente? São esses meios de transporte que são puxados por animais.
O transporte na cidade. O transporte ele pode ser motorizado ou não motorizado. O motorizado ele pode ser coletivo ou individual. Coletivos são os trens, os metrôs, os ônibus, os escolares. O individual, bicicleta, motorizado, né, triciclo, carro, táxi. Os não motorizados, a gente pode se deslocar a pé, não é verdade? Tem o de tração animal, que é puxado por um animal, que é o caso da carroça, e a bicicleta. Gente, o transporte na cidade, os meios de transporte, os meios de deslocamento, eles são regulamentados por lei. O transporte não motorizado, ele tem prioridade sobre o transporte motorizado. O transporte coletivo tem prioridade sobre o transporte individual. Isso é lei. Para que são criadas essas leis? Para não virar bagunça, para organizar, para regulamentar o transporte na cidade. O trânsito em vias terrestres, ele é regulado pelo Código de Trânsito Brasileiro e também por legislações regionais complementares. Para quê, gente? Para regulamentar, como eu falei para vocês, para não virar bagunça, para ter sinalização, onde que carro pode transitar, onde que ônibus pode transitar. Sabe aqueles caminhões pesados? Pois o Código de Trânsito Brasileiro regulamenta onde que esses caminhões podem circular, onde que eles não podem circular. O Código de Trânsito Brasileiro vai regulamentar locais que tem que manter mais silêncio, principalmente em áreas hospitalares. O Código de Trânsito Brasileiro vai regular o trânsito brasileiro, vai criar normas, vai criar leis para que o trânsito brasileiro ele flua, né, para que atenda a toda a sociedade. Essa legislação, gente, ela vai seguir algumas normas, algumas lógicas também, né? Divide os meios de transporte em não motorizados e motorizados. E o Código de Trânsito Brasileiro, ele vai definir as normas de circulação, as placas, né? Onde que um veículo pode estacionar, onde que ele não pode estacionar, se tem horário para ele estacionar, onde que pode circular bicicleta, onde que não pode circular bicicleta. Por exemplo, em passarelas. Em passarelas não pode circular veículos, nem carro, nem moto. Mas comumente a gente costuma ver, né, motos passando em passarelas. Mas é errado, por isso que existe o Código de Trânsito, para instituir essas normas, para instituir essas leis. Os veículos não motorizados, gente, são aqueles que não possuem nenhum motor. Podem ser patins, skates, patinetes, triciclos e bicicletas. Não importa a forma de acionamento, mas não motorizados são aqueles que não funcionam com um motor. Priorizar, pessoal, os modos de transporte não motorizados constitui um dos elementos estruturadores da Política Nacional de Mobilidade Urbana, estabelecida pelo Ministério das Cidades. Essa política de mobilidade urbana, ela indica a importância de proporcionar o acesso amplo e democrático aos espaços urbanos de forma efetiva, que sejam socialmente inclusivas e ecologicamente sustentáveis. O que quer dizer isso, pessoal? Mobilidade urbana é que todas as pessoas tenham acesso aos locais, aos espaços urbanos. Todas as pessoas, sejam elas cadeirantes ou não. Porque quando a gente fala em mobilidade urbana, não é só se deslocar a pé. É ter condições para esse deslocamento. É criar condições para que haja inclusão, para que aquelas pessoas que possuem mobilidade reduzida consigam acessar esses espaços urbanos também. As más condições e até a ausência de infraestrutura adequada desestimulam os deslocamentos a pé ou por bicicleta nas cidades brasileiras. O que quer dizer isso?
Se o espaço, gente, ele não tem condições da pessoa circular a pé, o que a pessoa vai fazer? Pode pegar um veículo, o que vai acabar causando transtorno maior, porque pode deixar o trânsito mais carregado. Se não tem uma ciclovia, as pessoas elas vão se movimentar através de veículos automotores, né? O que acaba agredindo o meio ambiente por conta do lançamento de poluentes. Então, a mobilidade urbana, hoje costuma-se muito dizer mobilidade urbana sustentável, ou seja, é o movimento das pessoas dentro das cidades de forma sustentável, usando menos veículos poluentes, menos meios de transporte poluentes. Os motorizados, os que possuem algum motor, os caminhões, os ônibus, as motocicletas, os triciclos, as motonetas, os ciclomotores, todos esses são motorizados. Atualmente, o transporte motorizado, a combustão, a queima, né, assumiu o papel predominante nos deslocamentos cotidianos da população, que são os ônibus, respondendo por grande parte das emissões de poluentes dos grandes centros urbanos, principalmente os originários da queima dos combustíveis fósseis, ou seja, os veículos que nós utilizamos para trabalhar, os ônibus, eles são responsáveis por lançar poluentes na atmosfera. Quando se fala em mobilidade urbana sustentável, gente, essa mobilidade urbana sustentável, ela prevê a redução né, desses poluentes na atmosfera. Trens urbanos e metrôs. O metrô é um tipo de transporte público de alta capacidade, geralmente encontrado em áreas urbanas. Ao contrário dos ônibus ou bondes, os metrôs são ferrovias elétricas que operam em uma via de passagem exclusiva, que não pode ser acessada por pedestres ou outros veículos de qualquer espécie e que geralmente é separada em túneis ou em vias férreas elevadas. Aquele caminho ali do metrô, gente, só o metrô pode passar nele, tá? É um caminho, inclusive, que é isolado para evitar acidentes. Em Belo Horizonte, o metrô ele ainda não atinge uma grande área. O metrô em Belo Horizonte, pessoal, tem uma linha apenas, né? Que é essa linha 1 aqui, que sai da estação Vilarinho e chega até a estação Eldorado. Essa linha de metrô, ela não atende toda a população, atende uma pequena parcela. Existem alguns projetos para implantação de outras linhas de metrô em Belo Horizonte para integrar outros bairros. Este projeto prevê a instalação da linha 2 do metrô, que vai ligar o bairro Calafate ao Barreiro, e a linha 3, que vai ligar a Pampulha à Lagoinha. Esses projetos para a instalação dessa linha de metrô estão inclusos no plano de mobilidade urbana, para criar meios de transportes que atenda de forma efetiva à população e meios de transporte, gente, que tenham qualidade, porque o que a gente costuma ver no dia a dia, né, são os ônibus o quê? Lotados, são os metrôs lotados. Então acaba que a população, aquelas pessoas que têm carro, vão preferir sair de carro que usar o transporte coletivo. Por quê? Por conta do conforto ou por conta do desconforto que elas vão enfrentar dentro dos ônibus, dentro dos metrôs. E tem outro fato também. As pessoas que dependem do transporte público, às vezes ficam tempos e mais tempos esperando pelo transporte público. Então, esse serviço, ele deve ser oferecido com muita qualidade, para evitar, reduzir que as pessoas usem seus veículos particulares e assim agrida menos o meio ambiente. Este mapa aqui, gente, do lado aqui da linha de metrô de Belo Horizonte, são as linhas de metrô de São Paulo. Observem como que as linhas de metrô em São Paulo
são mais distribuídas e são mais amplas, atendem uma região maior. Esse sistema de metrô em Belo Horizonte ele ainda é muito ineficiente, tá? Existe um projeto que está para ser aprovado da instalação dessa linha 2 aqui. O transporte na cidade, como nós vimos, ele é regulamentado, principalmente nos grandes centros urbanos. Quando a gente fala sobre a mobilidade urbana, essa mobilidade urbana ela vai trabalhar de acordo com o fluxo dentro dos principais centros urbanos. Vai haver a priorização de vias, vai haver a classificação das vias. Para que isso? Para facilitar o trânsito urbano. Este aqui é o hipercentro de Belo Horizonte. Observem aqui a priorização para a circulação do transporte coletivo. São essas vias amarelas. O que quer dizer isso? Nessas vias amarelas, gente, o transporte coletivo ele é priorizado. Pode circular principalmente o transporte coletivo nessas vias amarelas. As vias vermelhas é a priorização para o pedestre, para a proteção do pedestre. E essa parte azul são as ciclovias, o transporte de bicicletas, né, a circulação de bicicletas. A gente observa que no hipercentro de Belo Horizonte, as ciclovias ainda estão bem reduzidas, né? E isso é uma forma também de integrar o transporte. O transporte integrado ele vai contar com um meio de transporte eficiente, onde vão existir vias que vão poder circular apenas meios de transporte. Para quê? Para que o trânsito ele se torne mais fluido. Aqui em Belo Horizonte, esse tipo de transporte inteligente e integrado é o MOV, tá? O MOV são esses ônibus aqui verdinhos, né? Novos, que são ônibus que possuem uma capacidade de abrigar muitos passageiros e é um transporte rápido, que não enfrenta trânsito, né, grandes engarrafamentos, exceto quando há algum acidente, alguma peculiaridade assim, tá? Essa mobilidade urbana, gente, esse serviço de qualidade, ele tem que acontecer porque, observem aqui nessa imagem, quando fala sobre o transporte coletivo, esse transporte coletivo, o espaço que ele ocupa na via é muito menor quando se essas pessoas fossem utilizar os seus veículos particulares. Observem aqui, espaço ocupado por 70 pessoas em carro. Observem todo o espaço que esses carros estão ocupando. Quando a gente fala espaço ocupado pelas 70 pessoas em ônibus, observem o espaço que o ônibus ocupa. Ou seja, vai ter uma menor circulação de veículos nas ruas. O trânsito ele vai se tornar mais fluido, vai evitar engarrafamentos. E um outro fator importante também, vai lançar menos poluentes na atmosfera. Por isso, a importância de se usar o transporte coletivo e do governo oferecer esse serviço com qualidade, para que a população que precise deste serviço possa optar pelo transporte coletivo ou investir em meios de transporte não poluentes, adequando o espaço urbano, adequando as vias, né, para esses meios de transporte, como a bicicleta. A mobilidade urbana é o conjunto de deslocamentos de pessoas e bens com base nos desejos e necessidades de acesso ao espaço urbano, por meio da utilização dos diversos modos de transporte. Então, a mobilidade urbana nada mais é do que o acesso a espaços urbanos usando diversos meios de transporte. Vou finalizar por aqui a nossa aula. Tem algumas atividades para vocês fazerem. Copiem as perguntas no caderno, tá bem? Bons estudos para vocês. Até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.